Saúde em Foco. Oferecimento. Smile, para todo tipo de saúde. Olá, sejam muito bem-vindos ao Saúde em Foco, um programa que chega à sua segunda temporada para falar de assuntos relacionados à nossa saúde. E para isso eu vou ter aqui convidados e especialistas. Eu sou Beatriz Lacerda, você já me conhece, e a partir de hoje, as suas tardes de sábado vão ficar mais ricas em conteúdos sobre a nossa saúde. E hoje, o nosso tema é saúde mental, mas com uma abordagem um pouquinho diferente. Você conhece alguém que anda fazendo terapia com o ChatGPT? Tá cada vez mais fácil encontrar gente que está conversando ali com a inteligência artificial para resolver as suas dores emocionais. E esse é o nosso tema de estreia aqui no Papo do Saúde em Foco. Para isso, já vou apresentar você de casa as nossas convidadas. Hoje eu estou aqui com a psicóloga Lígia Cavalcante. Ela é especialista em neuropsicologia, tem formação em terapia Gestalt terapia, terapia cognitivo-comportamental e terapia de esquema. Atua em psicologia clínica há 21 anos, é mestranda em pesquisa em saúde e professora do curso de graduação em psicologia do SESMAC. Seja muito bem-vinda, professora Lígia. Olá, muito obrigada pelo convite, para esse espaço desse bate-papo que vai ser gostoso. Que bom. E também convidamos hoje a publicitária Valéria Dantas. Valéria está aqui hoje para falar da experiência dela com a terapia tradicional em consultório, com um especialista. Aliás, na casa da Valéria, não só ela, como também os filhos fazem terapia, porque ela tem uma situação bem complexa na casa dela, na formação dos filhos. Ela já vai explicar que situação foi essa que levou os filhos a fazerem terapia e, consequentemente, a mãe também, para que todos possam viver melhor, viver em harmonia em casa. Ela vai explicar daqui a pouco, mas eu já cumprimento também aqui a Valéria Dantas. Muito obrigada pela sua participação, Valéria. Obrigada pelo convite também, vai ser um prazer compartilhar dessa experiência. Então vamos dar início a essa conversa, explicando a você de casa o que é o ChatGPT, porque nem todo mundo sabe o que é. A gente acha que hoje todo mundo está sabendo, os mais jovens com certeza já ouviram falar, mas deve ter alguém aí que não sabe do que eu estou falando. Gente, ChatGPT é uma inteligência artificial, é uma tecnologia muito falada nos tempos de hoje que antes parecia coisa de filme, de ficção científica, mas agora é uma realidade. O ChatGPT é um modelo de inteligência artificial que usa o processamento de linguagem natural para gerar respostas em conversas online. Essa tecnologia surgiu lá em 2022 e rapidamente ganhou popularidade no mundo inteiro. Antes, era usado para resolver perguntas de ciências, de matemática, de conhecimentos gerais. Só que as pessoas começaram a achar tão legal conversar ali com aquele robozinho, fazer perguntas e respostas, que começaram a usar para apoio emocional, achando que o ChatGPT tem resposta para tudo. E tem gente substituindo o psicólogo pelo ChatGPT, o que é muito perigoso, porque o chat não está preparado para isso. Ele não foi feito com essa finalidade de ser terapeuta de ninguém, mas é o que está acontecendo, sobretudo nas redes sociais. A gente separou aí alguns vídeos que vocês vão conferir agora do TikTok, de pessoas que estão fazendo isso e ainda por cima ensinando os outros a fazerem também com os chamados prompts, que são as perguntas que devem ser feitas para o ChatGPT. Confere só. Eu faço terapia pelo ChatGPT. Eu falei lá na rede vizinha que eu faço terapia pelo ChatGPT e muita gente perguntou, como assim? Então eu vou explicar para vocês como é. Primeira coisa que eu faço é ir lá na função de voz. O ChatGPT agora, eu não sei se o grátis tem. Ele tem uma função que você fala com ele por voz e ele te responde por voz. Você ainda desabafa pro GPT assim? Para com isso, miga. Vem cá que eu vou te ensinar como pausar a paranoia na sua cabeça com esse prompt aqui. Se você está meio ansiosa com algo, ou meio paranoica com alguma coisa, printa essa tela agora mesmo e coloca isso no seu GPT. Chat, hoje eu preciso que você seja meu psicólogo. Você me ajuda numa sessão rápida? Claro, Lucas. Estou aqui para te ouvir. Sobre o que você gostaria de conversar hoje? Então, eu tava conversando com o carinha, eu tava num date com ele, e o papo tava indo bem, a gente fazia perguntas um pro outro. Aí, de repente, ele falou, que tal você fazer sua última pergunta agora? E aí eu fiquei meio frustrado, porque a gente tava conversando e ele falou, última pergunta? O que você acha sobre isso? Entendo como isso pode ter te frustrado. Pode parecer que ele estava querendo encerrar a conversa abruptamente, o que não é muito legal quando o papo está fluindo bem. Mas também pode ser que ele estivesse preocupado com o tempo ou com outra coisa.
Eu vi um vídeo de uma menina falando que ela faz terapia pelo chat GPT e minha cabeça fez assim, ó. Estou aqui para te ouvir e oferecer apoio. Como que eu não pensei nisso antes? Vou fazer minha terapia com o chat GPT, então vamos ver no que vai dar. Óbvio que eu acho que uma máquina não substitui um ser humano, um psicólogo apto a fazer isso. Eu fiquei chocada. O GPT literalmente ajudou ela. Foi muito humano com ela, inclusive. Terapia com a minha ChatGPT. Posso tentar te ajudar a refletir e conversar sobre o que você está sentindo. Como você está se sentindo hoje? Então, desde que eu fui afastada do meu trabalho por depressão, eu me sinto muito sozinha. Parece que eu não tenho mais amigos, que as pessoas não se importam comigo, a não ser meu marido. E eu fico pensando nisso o tempo todo. Sinto muito que você esteja se sentindo assim, Débora. É normal com a depressão que a gente começa a se isolar ou sentir que as pessoas não se importam. Às vezes a mente acaba distorcendo essa percepção. Você já tentou conversar com seu marido sobre como tem se sentido? Viram aí, né? Então a gente agora vai começar esse papo com a psicóloga Lígia Cavalcante, porque, Lígia, uma pesquisa da empresa Talk Inc. revelou que 10% dos brasileiros usam o chat GPT para suporte emocional. É o número alto, né, dos que revelaram isso. E nesse grupo aí, 62% disseram que usam esse chat realmente como um terapeuta. Não é só para pegar uma dica, para diminuir a ansiedade. Não, eles fazem consultas regulares. Desse grupo, 62% assume que sempre estão ali consultando por meses ali o chat como um terapeuta. E como é que vocês, que são psicólogos formados, com várias formações inclusive, têm visto esse movimento, Lígia? É um movimento que a gente observa que é crescente e preocupante ao mesmo tempo, Bia, porque a gente entende que o ChatGPT, como inteligência artificial e tantas outras inteligências artificiais, ela veio para ficar, né? Ela faz parte da rotina da gente de uma certa forma, até como auxílio em trabalho, né? Com a organização do material, enfim. A preocupação nossa é justamente essa substituição, né, do psicoterapeuta, que tem uma formação, uma compreensão, né, do sujeito como um todo, porque a gente consegue entender e compreender na linguagem do sujeito ele como biopsico sócio-espiritual. Então, a gente consegue compreender dentro da fala dele, porque nosso instrumento é a nossa escuta. Então, a gente entende a escuta na técnica, a subjetividade do sujeito. Enquanto o ChatGPT, né, é uma inteligência artificial que é alimentada, né, por conteúdos como livros, né, materiais teóricos, que a gente, enquanto faz consulta, a gente tem essa referência. Então, ele é alimentado, né? Então, nós temos as nossas formações teóricas, cada um dentro da sua abordagem, que consegue fazer a compreensão e a leitura desse sujeito. A partir do momento que uma inteligência artificial, né, ou a pessoa que procura com uma rotina terapêutica, porque acredito que se faz uma rotina terapêutica, como nos vídeos foi falado, né? Que ela orienta a como dizer... Olha, eu quero que você faça a minha terapia baseada na TCC, porque é a que me identifico mais, mas eu quero que você fale isso, fale aquilo, isso, isso e isso. É preocupante porque, querendo ou não, ela tem essa pessoa que apareceu no vídeo, ela tem um movimento muito controlador, muito manipulador. Porque o que é que acontece? Na psicoterapia presencial, o sujeito vai ouvir aquilo que muitas vezes ele não quer ouvir. Porque a gente precisa pontuar comportamentos, pensamentos e emoções, muitas vezes desadaptativas, para que ele consiga compreender o funcionamento dele, para agir para o processo de mudança. A partir do momento, né, que eu tenho uma inteligência artificial que vai falar aquilo que eu quero ouvir, para ele fica muito confortável, porque é como se ele estivesse sendo confirmado na ideia dele. Que a ideia da psicoterapia não é isso, é fazer você enxergar as dificuldades, os problemas, e a partir disso partir para uma mudança, né, para uma qualidade de vida melhor e uma mudança de saúde mental. Então, a gente vê isso de forma muito preocupante, porque a gente tem que ter muito cuidado, que até no processo terapêutico a gente tem uma rotina, é uma vez por semana. Então, se eu uso o ChatGPT para todo momento de angústia e ansiedade, né, eu vou procurar ele, vou falar com ele, ele termina sendo uma bengala. Porque não estou bem, vou falar com ele. Ele vai me orientar e me dizer o que é que eu vou fazer. Mas até que ponto isso também é saudável? Até que ponto isso também não pode gerar uma relação de dependência, né, no sentido de que eu tenho um instrumento na minha mão muito fácil,
No momento que eu estou de angústia, de ansiedade, eu entro em contato com ele vai falar comigo, ele vai dizer aquilo que eu vou fazer. É porque desses entrevistados, né, desses 62% que admitem ter usado, né, o ChatGPT também, eles admitem que fazem isso em terapia porque não tem dinheiro para pagar o psicólogo Isso. e porque essa ferramenta está disponível 24 horas. Então, são as maiores razões para as pessoas usarem o ChatGPT como terapeuta. Tem também aquele grupo menor que diz que não se sente à vontade para falar com uma pessoa. Tem vergonha de expor seus problemas para uma outra pessoa. Então, acha também mais fácil desabafar, se abrir para o ChatGPT, o que é uma ilusão, porque aquilo ali é um processo artificial. O chat não é alguém que está lendo a tua linguagem corporal, percebendo o seu tom de voz, as suas pausas, os seus silêncios, porque tudo isso fala no processo da terapia convencional. Tudo isso fala para o terapeuta e ele está interpretando a maneira como o paciente se revela. Então, mas a maior causa hoje para as pessoas recorrerem a essa ferramenta é não ter dinheiro para pagar um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, e também a questão de qualquer hora, 1h da manhã, eu estou com uma crise de ansiedade na minha casa, não consigo dormir, vou conversar com o ChatGPT. Só que isso é uma muleta, né, psicóloga Lígia? É uma muleta, porque a pessoa não se desenvolve, ela não evolui, ela não está fazendo ali um treinamento emocional para conseguir se autorregular. Ela está usando o chat como uma muleta. Isso. Eu trabalho hoje mais com terapia cognitivo comportamental e a gente tem algumas técnicas que a gente ensina no processo terapêutico ao paciente aprender a se autorregular numa crise de ansiedade. Então, tem técnicas de respiração, técnicas de meditação, que isso, ele aprendendo, né, ele utiliza no momento de uma crise. Então, ele vai se perceber, ele aprende a técnica, isso é rotina, isso é prática diária. Né? Então, e a gente ensina o paciente, ao momento da alta dele, ele ter a independência dele, no sentido assim, não, agora eu consigo caminhar sozinho, eu tenho estratégias, eu aprendi a como contornar as situações que vão me desregular, né? E um dos pontos que você colocou, realmente, eu estava também fazendo as pesquisas e vi que a Universidade de Stanford, Califórnia, um dos pontos que eles trazem é isso, não tem tempo, o custo, né? As altas filas de espera, muitas vezes dependendo de aonde você vai procurar o terapeuta, ou por plano de saúde, ou particular, enfim, existe uma lista de espera. Então, eles terminam utilizando o chat, né? Ou outras IAs, para que esse processo seja mais fluido, né? No sentido de, eu tenho um horário disponível, então agora eu posso sentar e fazer minha terapia, né? De forma artificial. Gente, essa conversa tão importante é um oferecimento do SESMAC e também da Smile, Planos de Saúde. E hoje a gente convidou aqui a professora Lígia, que é professora, inclusive, do SESMAC, para falar da vivência dela enquanto terapeuta, porque além de professora, ela também atende em consultório. E essa conversa é para que você entenda o risco de fazer terapia com ChatGPT. Quem chegou agora na conversa, ligou aí a sua televisão, a gente está conversando sobre esse assunto e que ao mesmo tempo não adianta a gente demonizar, né, professora? Porque não vai mudar. É uma realidade que veio para ficar. O chat é um assistente virtual. Até aí tudo bem. Ele vai ajudar a gente a organizar nossa agenda, lembrar nossas atividades, né? Ele pode organizar até o nosso dia a dia, os nossos horários. Mas quando parte para questões mais profundas e complexas, né, dores da nossa alma, ali não é um ambiente para a gente ter as respostas que a gente está procurando. E aí eu quero já inserir aqui a nossa segunda convidada no nosso papo dessa tarde. É a Valéria. A Valéria está aqui, ela é publicitária e vai falar um pouquinho da experiência dela, gente, com a terapia convencional. Deixa eu apresentar já a situação da nossa amiga. A Valéria, ela tem um filho que é transgênero, ou seja, o sexo biológico foi definido como feminino quando nasceu o filho da Valéria. Mas aos 11 anos, quando ainda se identificava socialmente como uma menina, ele começou a sentir que tinha alguma coisa de muito estranho com ele, né? E aí pediu para a mãe para ser colocado na terapia. E a Valéria prontamente atendeu ao pedido do filho. E o que foi que ele descobriu nesse processo terapêutico, Valéria? Então, ele iniciou a terapia, né? Entrou com um tratamento. E com 1 ano e 3 meses, mais ou menos, ele realmente conseguiu se encontrar, né? Que foi a palavra certa utilizada. Foi o se encontrar, foi o se reconhecer. Porque ele nasceu num corpo feminino,
né? Ele viveu até os seus 11 anos como uma menina, mas tinha algo diferente que ele não conseguia entender. E ele tinha essa questão de cultural mesmo, de família, de achar que a mãe não ia aceitar, que os avós não iam entender. Então, é todo esse medo, né? Ele teve que trabalhar na terapia, todo esse medo de eu preciso me entender quem eu sou realmente e se eu posso expor isso. Será que a minha família vai me aceitar? Então, ele conseguiu se curar desse medo e conseguiu se expor. Então, a terapia foi primordial, assim, para essa decisão dele. Agora imagina se hoje o seu filho, que se chama Yuri, inclusive na chamada da escola lá do colégio, é Yuri já, tá? Tem documento e tudo, né? Tem sim. Já tirou até a documentação civil. Sim, com o nome social, né? Ainda tem que carregar o nome de nascimento, mas já tem lá o nome social dele. Então, estou conseguindo esse pequeno passo aí, essa pequena evolução, né? Por onde vai, a gente consegue que ele seja chamado como Yuri. Então imagina se o Yuri estivesse lá com o chat GPT perguntando sobre essas questões, né? Da sua própria identidade sexual. Será que o chat teria condições de responder essas perguntas que com certeza causavam muita angústia, muita aflição para esse jovem, né, que só tinha 11 anos quando começou a ter essas dúvidas, e aí demorou um pouco para ele entender, mas com a ajuda de uma terapeuta. Inclusive, você também me comentou, né, Valéria, que até uma terapeuta que ele estava consultando chegou para você em um certo momento e disse, olha, eu não tenho conhecimento específico sobre esse tipo de questão, né? Questão de identidade sexual. Então, eu queria que você procurasse uma outra terapeuta. Ela foi até sincera com você e recomendar seu filho para outra pessoa, para outro especialista. O ChatGPT não faria esse reconhecimento de humildade. Dizer assim, ó, essa informação eu não tenho, porque lembre-se, é uma inteligência artificial que tem acesso a uma base de dados mundial. Teoricamente, o ChatGPT deveria saber de tudo para muitas pessoas, mas isso não é verdade. Então, os humanos podem reconhecer a sua limitação. E foi o que a psicóloga do seu filho fez quando disse que não era capaz de entender o caso dele. Isso. E aí foi quando a gente começou uma procura, né? E entramos no grupo chamado Mães da Resistência, que foi um apoio muito bom, nos ajudou a encontrar um grupo de apoio, um outro grupo de apoio, né, que é liderado pelo SUS. E então a gente conseguiu encontrar uma psicóloga que realmente entende o lado dele, que trata dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes. Esse grupo de apoio fica onde? Fica no Hospital da Criança, ali aqui em Maceió. Aqui em Maceió. Então vocês chegaram a esse núcleo a partir do encaminhamento? Sim. Não em encaminhamento, mas por conhecimento, por outras pessoas que têm filhos trans também e que fazem o tratamento, né? Não só psicológico, mas com outras especialidades médicas. Agora, Valéria, eu quero falar um pouquinho de você, né? Falamos do Yuri, falamos do processo que começou há um tempo atrás. E como é que foi para você receber essa notícia, esse comunicado? Então, para mim, eu já tinha uma certa desconfiança, né? Eu achava que o meu filho era uma pessoa lésbica. E como eu já vivo no meio de comunicação, onde já tem muitas amizades, né? Com várias pessoas LGBTs, então, para mim não foi nada de surpreendente, nada de desafiador. O desafio hoje é a gente lidar com a sociedade, né? Uma sociedade que é dura, que não entende ou não quer entender. Então, até que ponto a gente não sabe, né? O se entende e o se não quer entender. Então, eu acho que a maior dor da gente hoje se chama sociedade. Mas de aceitar meu filho, não. Foi bem tranquilo, assim. Quando eu descobri a conversa que a gente teve também, né? Que foi muito por conta da terapia também, ele conseguiu conversar comigo. De dizer, mãe, eu queria conversar com você, dizer alguma coisa, mas eu não sei por onde começar. Então, surgiu a nossa primeira conversa, e aí foi quando ele sentiu que não tinha nada a ver o que ele estava pensando, sabe? De não ter o apoio da mãe de forma alguma. Ele foi com muito medo conversar com você? Você lembra como é que foi esse dia? Ele foi porque ele sempre viu uma mãe controladora. Uma mãe que quer o bem dos filhos, uma mãe que quer o tempo inteiro estar protegendo e que ele achava que ia ser complicado, que ia ser assim.
não, você não pode ser dessa forma, porque você vai sofrer muito e eu não vou acompanhar você. E ele viu que era justamente o contrário. Você pode ser o que você quiser, a hora que você quiser, e eu vou estar do seu lado, quando necessário. E quando for mais necessário ainda, eu vou estar à sua frente, lhe defendendo de qualquer coisa ruim que venha a acontecer. Então, assim, ele sentiu isso, né? Ele viu que a gente foi mudando as coisas ao redor dele. Claro, é lento, expliquei para ela, é devagar. Porque você tem avós, né, que já são um pouco de idade, não vai entender assim de imediato. Para eles era aquela coisa muito mais brusca de, né, é lésbica e é gay. Só existem esses dois formatos para eles. Mas hoje é um universo gigante que a gente tenta entender cada sigla daquela, né? Então eu disse a ele, vai aos poucos, porque a gente vai conseguir mudar. Mas ele disse o quê a você no primeiro momento? Ele falou que sentia, ele já tinha a Primeira vez resposta que quando ele ele foi me falar? falou, quando ele veio me falar, ele já tinha até nome definido. Ele já escolheu o próprio nome. Então ele disse, mãe, eu queria falar com você. Eu disse, fale. A gente estava numa praia. Ele fez, é porque eu não sei por onde começar. Eu disse, pelo início, né? Toda conversa vai pelo início, se preocupe não. Vai rolando. Aí ele, tá, é porque assim, eu não me sinto uma menina. Aí eu queria saber de você, o que é que você acharia disso? Eu disse, normal. O que é que você tá sentindo? O que é que você se acha? Você tá achando que é o quê? Ele, não acho não, eu tenho certeza que eu sou menina. Eu disse, ok, obrigada. Então vamos embora, né? Eu vou lhe ajudar. De alguma forma, a mamãe vai tentar lhe ajudar de todo jeito. Mas me diga, a gente vai escolher um nome agora? Como é que vai ser feito? Ele disse, não, eu já escolhi meu nome, meus amigos já sabem, minha irmã já sabe. Eu disse, nossa, eu sou a corna da história, é isso mesmo? Então ele fez, mãe, desculpa, mas é porque eu tinha medo que você me dissesse que estava errado. Mas você já notava muita diferença no comportamento, no dia a dia. É aquela coisa, ele é um adolescente. E como adolescente, ele tem medo de a mãe dizer um não, né? Como às vezes a gente diz muita coisa para um não, mas para um bem, que eles não entendem naquela hora. Mas ele achava que eu ia dizer não. E ele não viu esse não, né, na frente dele. E em que momento você decidiu procurar uma terapia para lidar melhor com essa situação? Então, na verdade, a terapia para mim ela veio quando a gente achou esse núcleo, né, ali no Hospital da Criança. E não foi uma questão de, eu realmente preciso fazer terapia por conta do meu filho. Eu acho que esse lado aí, para mim, já foi muito aceitável. Eu já batalho por ele muito antes de qualquer coisa, sabe? Até porque eu já tinha, desde 6 anos, eu já enxergava a Yuri diferente. Então, minha cabeça ali já criança, foi, né? desde criancinha, desde 6 anos. Eu já entendia que ele não era uma menina rosinha, né? Não era. Então, eu mesmo disse nessa conversa que eu disse com ele, eu já sabia a ele. Mas como você sabia? Então, eu saí citando exemplos para ele. Quantas vezes eu pedi para você pentear o cabelo, você não penteava? Se você queria pintar a unha, você dizia que não queria. Botar um brinco, você não queria. Botava roupas para você escolher. Você escolhia sempre a roupa mais largada. Quantas vezes a gente não chegou em uma loja de departamento? A gente estava numa seção feminina. Perguntava para você, gostou de alguma coisa? Não, mãe, não gostei. Quer ir para ali? A gente vai para a seção masculina e pega uma roupa para você. Não, mãe, ele ficava com medo, sabe? Não, vamos, a gente vai pegar uma bermuda para você sim. E aí foi quando ele percebeu que eu já sabia, que eu já sentia o universo dele, só que ele só precisava expor, né? E aí você depois com a terapia tá fazendo, o Yuri tá fazendo, a sua outra filha também tá fazendo. Também. Cada um com um determinado motivo, mas todo mundo se ajudando, porque é um ambiente onde a gente vai ter que se apoiar o tempo inteiro e entender o lado do outro. Gente, essa conversa tão importante hoje pode estar tocando muitos pais e mães agora em casa que de repente passam por uma situação parecida com a da Valéria. E aí, a terapia, nesse contexto, teve um papel fundamental. Primeiro com o Yuri, que se descobriu um menino que hoje vive com mais confiança, vive mais feliz, porque vive a plenitude da sua existência, da maneira como ele se enxerga.
E sobre isso não é a igreja, não é o pastor, não é o padre, não é a professora, não é a vovó que vai dizer como ele tem que viver. Ele está se descobrindo e vivendo a sua própria experiência. E para isso ele precisou de ajuda. Ajuda especializada com uma psicóloga, aliás, com o núcleo que existe aqui, que orientou esse menino. Então hoje ele está aí tomando as rédeas da própria vida. Daqui a pouco atinge a maioridade e a vida é dele. Claro que a mãe está ali com o suporte e o amor para oferecer, né? Então essa conversa é importante, mas dentro do contexto da saúde mental, porque esse é o assunto de estreia do nosso Saúde em Foco. Aliás, esse projeto é um oferecimento do Smile Planos de Saúde, e também do SESMAC, que é o Centro Universitário Alagoano, que existe há mais de 50 anos no mercado, formando várias gerações. Inclusive, hoje estamos aqui com uma professora, né? A professora Lígia, que dá aula do curso de Psicologia do SESMAC. E eu quero saber, professora, se em consultório a senhora tem percebido também os jovens e até adultos comentando que estão fazendo uso de ChatGPT como terapia. Como é que está chegando isso para você também no consultório e como é que as pessoas usam na prática? No consultório não, né? Porque como a gente já tem esse vínculo terapêutico, eles entendem a importância, né, da psicoterapia, tanto ela presencial como online, né? Então, assim, a gente também pode fazer esse atendimento online sem problema nenhum, mas o presencial ainda é aquele que a pessoa se sente confortável, né? Que é o olhar no olho, é o tocar, é após a sessão, a gente fazer o acolhimento de um choro, de uma angústia e mostrar que a gente está ali, né? Então, na minha clínica, enquanto psicoterapeuta, não chega para mim essa fala da procura. Mas a gente, né, enquanto professores e colegas terapeutas, a gente discute, a gente está vendo essa preocupação, essas discussões. Ainda não existem algumas regulamentações, acredito que em breve isso vai ser organizado enquanto regulamentação da prática, né? Mas, assim, a gente já entende esse movimento de procura e é preocupante, porque você imagine, Yuri com 11 anos, com toda essa angústia, toda essa confusão de identidade, sem se sentir pertencente, né, aos seus, com medo de que a família o rejeitasse, ele fosse conversar isso e expor ao ChatGPT. A gente não sabe que direção esse poderia levar. Ele poderia desenvolver até um quadro depressivo, não estou dizendo que isso, ele poderia desenvolver. E a gente, enquanto psicoterapeuta, né, com formação, a gente entende na linguagem e escuta o que é que ele traz enquanto disfunções que é preocupante para a gente e fazer encaminhamentos para outros profissionais, né? Mas a discussão é real, ela é verídica, ela está presente e para nós, enquanto psicólogos, psicoterapeutas, é preocupante esse movimento. E para chegar, né, a todo esse entendimento é preciso estudar, é preciso acompanhar as mudanças da sociedade, do contexto científico. E o SESMAC tem preparado muito bem muitas gerações ao longo desses 50 anos. Então você aí, por exemplo, que ainda quer se especializar mais, que já dedicou muito da sua vida, das suas noites em claro para fazer provas no seu ensino médio, para passar no vestibular, para fazer uma boa faculdade, você pode continuar estudando num lugar que valoriza o seu esforço, que valoriza o seu desempenho, que valoriza a sua vontade de vencer cada vez mais. O seu esforço merece SESMAC. Se você quer se graduar ou até se pós-graduar, também fazer mestrado, existe em Maceió um lugar para fazer toda essa preparação para os novos tempos, porque a sociedade muda, os tempos mudam e a gente precisa acompanhar tudo isso com muito conhecimento científico. E o SESMAC está pronto para receber você aí que quer dar um pulo, né, um salto para o futuro e entender essas dinâmicas sociais. Seu esforço merece SESMAC. Olha, agora eu tenho uma pergunta aqui. Essa sim é uma pergunta para fazer à professora, que eu já quero saber a sua resposta, viu, professora? E a gente está falando mal do ChatGPT. Não, o ChatGPT não é terapeuta, não façam isso, não usem dessa maneira porque ele não está preparado. Mas deve ter alguma coisa boa aí nesse movimento. É um movimento mundial, se o povo está fazendo alguma coisa aí tem de interessante, a gente também tem que olhar o lado positivo, se é que ele existe. E essa pergunta, quem vai responder agora é a professora Lígia. A pergunta é a seguinte: será que o ChatGPT despertou a consciência das pessoas sobre a importância do cuidado com a saúde mental? Pois antes dela responder, agora eu quero te convidar para você continuar acompanhando o nosso bate-papo no YouTube da TV Pajuçara Record.
é que o nosso Papo na TV está se encerrando por aqui. Mas a nossa conversa continua agora, lá no YouTube da TV Pajuçara. Você pode acessar por esse QR Code, ó, que está aparecendo aqui do lado. Você pode escanear esse QR Code com a câmera do seu celular, você vai cair direto no canal do YouTube da TV Pajuçara para acompanhar toda a nossa conversa e a resposta que a professora Lígia já vai me dar. A gente, na TV, hoje vai ficando por aqui, mas a gente se encontra no próximo sábado, aqui no Saúde em Foco, sempre às 2h30 da tarde, logo depois do Sempre com Você. Aí a gente vai falar de vários outros assuntos. Eu estou sempre convidando, o seu sábado à tarde é com a gente aqui na TV Pajuçara Record. E ó, cuidado, hein? Se cuide durante a semana, porque o importante é manter a saúde em foco. Agora sim, eu vou continuar a nossa conversa por aqui, professora Lígia. Eu fiz aquela pergunta, né? Sim. Será que o ChatGPT, pelo menos, está ajudando as pessoas a terem mais cuidado com a saúde mental? Estão mais conscientes sobre esse tratamento? Qual é a sua resposta? Acredito que sim, né? Se tem um movimento de perceber que não está legal, que não está bem, e está procurando o chat, né, como uma forma de tentar auxiliar, acredito que isso realmente possa estar despertando, né? A gente entende que pós-pandemia, né, voltando um pouquinho uns anos atrás, houve um boom realmente do desenvolvimento de problemas emocionais, de transtornos, de sofrimento mental, né? A própria vida que a gente leva, muito louca, muito corrida, né, faz com que a gente, muitas vezes, necessite de desacelerar, né, para alguém que nos escute. E aí, dentro de tudo que a gente já falou da procura do ChatGPT, né, termina sendo mais fácil. Então, ter alguém, um instrumento ali que auxilie. Mas a gente precisa se preocupar e discutir, pensar até que ponto, né, o tempo que ele vai disponibilizar do ChatGPT vai ser realmente um processo saudável para ele, né? Porque, como a gente falou no início, eu tenho um instrumento 24 horas na minha mão, né? Celular, computador, enfim. Estou numa crise de ansiedade, estou numa angústia, tenho alguma coisa para resolver, né? Eu vou lá e procuro o ChatGPT e obtenho uma resposta, né? Ou então ele vai fazer você refletir. Mas até que ponto essa reflexão que ele vai levar a você e a resposta que ela vai dar, ela vai ser assertiva. Porque a gente, num processo terapêutico, né, presencial, com psicólogo, o tempo de uma sessão para outra, ela é importante para fazer o sujeito refletir. Entrar em contato com seus conteúdos, né, com as suas emoções, porque a gente precisa validar as emoções. A gente precisa sentir a tristeza, a raiva, o medo, porque é a partir dela que a gente encontra estratégias de superação. As emoções, elas não só são negativas, elas nos dão saídas. E na terapia presencial, com o psicólogo, ele vai fazer a gente enxergar isso e encontrar estratégias de superação, né? Então, por isso que esse tempo, dessa lacuna de uma sessão para outra, ela é importante para que você se reorganize, né? Sentir raiva do terapeuta. Eu já tive pacientes que chegou, eu saí com tanta raiva de você na sessão anterior. Eu fiz, que bom, amei você ter sentido raiva de mim. Tá aqui que você voltou. Foi tão importante a raiva que você está aqui comigo novamente, né? Então, o ChatGPT não vai fazer isso com você nesse sentido, né? E tem um lance muito interessante, né? Essa coisa de você falar assim, ele voltou, o paciente volta, ele continua o tratamento, que é o seguinte, a pessoa pode até começar usando ali o chat, né? Aí vai e coloca um prompt, tem gente que está dizendo assim, ó, ChatGPT, me responda como Freud me responderia. Me responda como Freud me responderia. E a pessoa está alimentando aquela ilusão de que aquela ferramenta artificial realmente está dizendo o que Freud falaria. Se você parar para pensar logicamente, não, usando o nosso raciocínio lógico humano, é querer se iludir. Porque não tem como a gente afirmar ou ter segurança que aquele conteúdo que está vindo ali, aquela resposta, é uma resposta do que Freud falaria, né? Ou como é que Freud interpretaria esse meu sonho. Então, o que acontece é o seguinte, a pessoa pode até fazer isso por 1 semana, 2, 3 semanas, mas depois de 3 meses, eu acredito que as respostas vão ficar ali redundantes. Isso. Né? O chat vai começar a repetir as informações que ele tem. Exato. Porque o diálogo ele não evolui, ele está sempre buscando de uma base de dados que já está na internet ou do que você mesmo já falou para ele. Mas ele não vai confrontar o paciente, ele não vai perguntar, olha, você já perguntou isso, hein? Você não está evoluindo?
Você não está refletindo sobre isso? Então, o chat ele não confronta o paciente. Depois de algum tempo, a pessoa está usando ali como uma muleta, está desafogando a sua ansiedade, mas aí para de evoluir, que é a diferença para um processo convencional em consultório com um psicólogo, né? E você trouxe uma palavra assim, a confrontação. A gente faz confrontações quando necessário com o paciente, porque é importante para ele entender o que ele está vivenciando. E o ChatGPT não vai confrontar. E você falou, ele vai ficar ali arrodeando, porque argumentos que ele vai precisar ter, que a gente tem, ele não vai disponibilizar. E aí vai chegar numa situação que essa pessoa vai chegar numa angústia, né? Vai potencializar até essa angústia, e ele não vai conseguir encontrar saídas que estão ali emergentes, né? E aí possa ser que ele procure uma psicoterapia. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque dependendo de uma fala que o ChatGPT possa trazer, ele pode disparar gatilhos, né? Ele pode piorar até a condição emocional daquele sujeito. E aí, numa situação de uma ideação... Ideação suicida. Exatamente. Ele não vai conseguir manejar, e aí pode até reforçar essa ideação suicida. Então, isso é muito perigoso. Que já houve, inclusive, denúncias, não aqui no Brasil, mas no exterior, né? Famílias processando o chat, empresas, né? Que tem alguma ferramenta artificial, inclusive o próprio ChatGPT, por acreditar que um paciente cometeu suicídio depois de receber ali alguma instrução. Há também, gente, outra realidade. Pessoas que já estão em surto e estão se consultando. Então, essas pessoas que estavam em surto já relataram, e estudos internacionais falam sobre isso, relataram que as pessoas ouviram gritos do ChatGPT, ouviram vozes demoníacas. Na realidade, a pessoa estava em surto e fazendo consulta ali pela tela do computador, o que é uma outra realidade muito arriscada. Isso. Né, professor? Porque, assim, o paciente em surto, num quadro de alucinação auditiva ou visual, na psicoterapia tradicional, a gente não consegue intervir porque ele tem uma ruptura com a realidade. Então, a escuta e a visualização que ele está tendo não é real. Para ele pode ser real pelo surto, mas a gente entende que não é real. Houve uma cisão ali com a realidade, dependendo do trauma e da vivência que ele sofreu, né? E aí a gente precisa estabilizar esse paciente, estabilizar com medicação, com acompanhamento psiquiátrico, né? Para ele saindo desse surto, ele voltando ao seu nível de consciência, de organização de pensamento, a gente conseguir intervir com ele. E aí, você trazendo isso é muito perigoso, porque eu estou em surto, eu escuto o ChatGPT falando comigo com uma voz distorcida, né? Ou ele fala coisas que ele não falou, e aí muitas vezes essa fala vem como um comando, né? Que na cabeça dele é um comando. Então, assim, é preocupante, porque é uma situação que causa risco à vida dele. Aproveitando então, já que a gente está falando, essa geração mais jovem é que também tem feito uso rotineiro, né, do chat como um apoio emocional, suporte emocional, né? Porque, inclusive, certas faixas etárias nem sabem ainda o que é o chat, não acompanham esse movimento, mas os mais jovens que estão ali no Instagram, TikTok, na própria internet, nossa, usam para tudo, sabem muita coisa, ensinam a gente, inclusive os mais velhos, a usar. Mas na tua casa, Valéria, você tem jovens em casa, né? Um já é maior de idade, mas o Yuri, por exemplo, é um adolescente. Como é que é a relação deles com essas ferramentas, por exemplo? Então, hoje as ferramentas para o Yuri, principalmente, né? Porque é onde eu estou mais ligada. Ele, graças a Deus, ele enxerga o ChatGPT como, assim, mais para pesquisas, né? Para ele estudar, para ele ver o mundo de curiosidades deles. Mas ele, inclusive, essa semana a gente estava conversando sobre pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? De fazer, tipo, uma consulta no ChatGPT. E aí ele fez, mãe, ele chega assim já para mim, mãe, você sabia? Aí assim, do quê? Aí ele vai e diz, olha, tem gente fazendo terapia, assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mãe, não pode. Então, que bom que ele já enxerga isso, né? Mas eu já entendo que ele está enxergando dessa forma porque ele já vem fazendo terapia. Então, ele sabe a importância do bem que aquilo fez para ele. E ele sabe quão louco é essa história de, aí eu vou conversar com o chat, né? Como todos sabem. São dados, é uma alimentação de dados o tempo inteiro. Então, essa história de redundância, né? De ficar o tempo
como você disse, vou passar 3 meses ali conversando com o ChatGPT. Inclusive, o que você fala vira banco de dados para ele e aquela sua fala vai servir para alguém, né, de algum lugar do mundo. Então, é uma alimentação de dados o tempo inteiro, é de segundo a segundo. Então, graças a Deus, meu filho já tem essa visão, né? Não tem a visão distorcida, ele tem a visão correta de, não, isso aí não vai rolar, não dá certo. Não tem ninguém do outro lado me respondendo, não tem ninguém do outro lado me lendo, né? Para saber o que é que está acontecendo comigo agora. Então, ele já chega para mim, mãe, você sabia, fulaninha fez assim, 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 aí postou. Aí tem outra menina que seguiu ela e fez uma besteira muito grande. E aí ele sai contando as besteiras que estão acontecendo, né? E a única frase que eu falo, chocada, é: o povo está realmente doente. A população está adoecida. E pegando o gancho disso que você falou, da população estar adoecida e procurando ferramentas, né, respostas, saídas, apoio, conforto emocional, vamos falar também da formação de psicólogos no Brasil. Hoje a gente está com uma professora aqui do SESMAC, que é a professora Lígia Cavalcante. Eu queria saber sobre as salas. Elas estão mais lotadas ou menos de alunos interessados em se capacitar, em se formar, em se graduar num curso de psicologia. Como é que está a procura hoje pelo curso, nesse cenário que a gente está, professora? Tá alta, né? Algo assim que a gente está surpreso, né? No semestre, no início do ano, nós fechamos 2 turmas de primeiro período de psicologia. Algo que há muitos anos, né, enquanto instituição SESMAC, a gente não tinha. Então, a gente está vendo uma procura muito grande, né, do curso. A saúde mental, ela está em evidência, né? É uma das profissões do futuro, acho que nunca deixou de ser, psicologia nunca deixou de ser, e cada vez mais ela está presente na vida das pessoas, né? Então, nas nossas formações, a gente se preocupa muito em contextualizar, né, as situações junto com a teoria. Porque a gente está formando pessoas que vão trabalhar com o sofrimento de pessoas. Então, a gente precisa, mesmo a gente entendendo que é um curso generalista, né, a gente, dentro de sala de aula, a gente traz casos reais, a gente traz estudos de casos, a gente contextualiza junto com a teoria para que eles possam construir esse raciocínio já clínico, né? Porque eu sempre costumo dizer a eles, vocês já se formam profissionais dentro de sala de aula. Então, estudos, artigos, livros, formações extras, isso é extremamente importante, porque você vai receber histórias inimagináveis, sofrimentos que a gente não imagina que aquela pessoa vivenciou, traumas que a gente não tem ideia, né? Então, a gente precisa estar muito bem embasado, porque eu sempre digo assim, a gente tem uma ferramenta na mão que a gente não conseguir conduzir, a gente pode causar um sofrimento maior. Meu Deus, que responsabilidade, né? Muita responsabilidade, mas assim, é gratificante, porque a nossa formação, ela se preocupa realmente com a formação desse aluno. E falando sobre isso, inclusive, se preocupar com a formação do aluno, né? A Valéria trouxe um caso de uma psicóloga que o filho dela consultou e ela disse, olha, eu não tenho capacidade para conduzir o seu filho nesse tratamento terapêutico, falando sobre a questão de identidade de gênero. Não tem um arcabouço suficiente, repertório para isso. E as faculdades, elas já estão inserindo novas cadeiras nesse tipo de ensino, né? Isso. Como é que está sendo feita a grade do curso de psicologia, pensando, por exemplo, nessa questão da amplitude de identidades hoje de gênero na sociedade? Como é que a faculdade, o SESMAC, está se preparando para formar também os novos psicólogos? Isso, nós estamos iniciando uma nova matriz, né? O MEC exige a cada período uma nova matriz. E nessa nova matriz nós já inserimos disciplinas que falam sobre questões de sexualidade, raça, né? Para que a gente possa discutir, porque isso está nos chegando no consultório. E a gente precisa ter uma formação técnica. Lógico que cada pessoa tem o seu tipo de personalidade e vai encontrar o seu nicho no ambiente de trabalho, né, para desenvolver o seu trabalho enquanto psicoterapia. Mas é importante a gente apresentar esse aluno para que ele entenda o universo complexo que a gente está vivenciando. Então, o SESMAC, né, com essa nova matriz, junto à coordenação e o curso de psicologia, a gente está realmente preocupado em trazer o melhor para a formação, né?
Exato. E vamos ver o resultado disso na vida prática das pessoas, né? O cuidado com a saúde mental melhora de verdade a nossa vida, nosso dia a dia. Às vezes até exclui a necessidade da pessoa estar se automedicando. Tem gente que não vai para o psicólogo, mas fica tomando remédio para se acalmar, pega o remédio da colega e por aí vai, né? Essa conversa sobre saúde mental é realmente muito longa. Inclusive, o papo está muito bom, é bem importante para você que está em casa ficar com a antena ligada em tudo isso que a gente está conversando. E esse papo tão rico é um oferecimento da Smile e também do SESMAC. Aí eu quero saber da Valéria. Valéria, falamos já a importância do tratamento para a saúde mental e para a qualidade de vida da população, tratamento psicológico. No seu caso e também do Yuri, do seu filho e da sua outra filha. Como é que hoje você se sente? Você se sente melhor? Na prática, qual é o seu sentimento depois que você está começando a liberar mais suas angústias na terapia? Então, é a questão de sentir um pouco mais de controle, né? De você saber conseguir controlar as situações em que você está vivendo. Antes, quando a gente tinha alguma raiva, alguma coisa, já explodia logo, né? Já estava logo gritando, já estava aqui meio alvoroçada, mas com a terapia a gente consegue trabalhar algumas coisas. Então, mãe não para de gritar nunca, né? A mãe continua gritando, mas assim, de uma forma mais controlada. Então, é assim, buscar, de uma certa forma, o controle sobre algumas situações que você está vivenciando. Você está menos nervosa no dia a dia? Ainda no início do tratamento, mas sim, mais calmo. A gente aprende a escutar mais, né? A gente sai mais desse comportamento defensivo, punitivo que a mãe, mas a gente dá uma desacelerada e tenta escutar mais. Para nessa fala do filho, a gente junto com ele encontre saídas, né? A gente vive numa ausência tão grande que a gente precisa trabalhar, né? A figura feminina, a gente precisa estar trabalhando, porque faz parte também, né, da construção até de ajuda mesmo do lar, né? E aí, nessa ausência, muitas vezes a gente fica um pouco alheio ao que está acontecendo. Então, mesmo cansada, né, o processo terapêutico está te ajudando a entender que quando você chega em casa, mesmo estando cansada, querendo dormir, é um momento que seu filho tem ali de encontrar e conversar pelo menos durante 15 minutos como é que foi o dia. E você validar, né, você pontuar. Né? Eu acredito que é muito importante, porque os seus filhos estão hoje, né, Valéria, nesse movimento. Lógico que a terapia ajudou, mas a tua base foi importante. A tua figura foi importante. Né? Então, o pensamento que o Yuri tem, mas não é errado, não é, mãe? Você não concorda? Mas isso foi construído durante muitos anos com a sua base. Né? E aí a terapia, você fazendo isso também está ali auxiliando, você conduzir melhor. Você se acalmar e entender que você precisa estar presente para ele também. Já que o assunto é esse, sobre presença, sobre relações humanas, relações interpessoais, agora eu quero mudar um pouquinho a temática, mas ainda falando do ChatGPT para diminuir a solidão. O mundo vive um momento de cada vez mais solidão entre os pares, né? A gente está em casa às vezes, mas cada um no seu celular. Um está no quarto, outro na sala, outro está na cozinha. Ou os dois estão no sofá, mas não se olham, porque cada um está scrollando, passando a tela do seu celular. E esse objeto não sai mais da nossa mão, né? Ele dorme com a gente, acorda com a gente, está sempre ali. É um companheiro, é o celular. Sim. Então, a gente está falando de solidão. Uma pesquisa da Universidade de Sussex indica que 10% dos usuários que conversam com o ChatGPT todos os dias, eles também estão mais propensos a relatar uma solidão severa. 38% dos entrevistados dessa universidade, que fica na Europa, né, no Reino Unido, disseram que sentem uma solidão severa e por isso buscam o chat ali, porque no ChatGPT ninguém vai julgá-los, toda hora o chat vai estar disponível, eles não têm vergonha de falar qualquer assunto difícil, mas a solidão severa é um percentual alto, em 38% dos entrevistados. E eu queria que a gente também falasse sobre isso, sobre como a gente hoje acha mais fácil conversar com a tela do celular, né? Conversar com a inteligência artificial do que conversar com os nossos familiares, que vamos combinar, realmente é mais difícil, né? É mais difícil, aquela discussão difícil com seu irmão não quer entender seu ponto de vista, seu irmão tem uma resposta grosseira, você quer responder à altura,
A sua mãe também tem um jeito difícil de falar porque anda muito nervosa e você não quer desrespeitar a mãe, acha aquela conversa meio delicada. E o marido nem se fala, e a esposa também. Então é mais difícil conversar com o humano. Mas nós somos humanos. A nossa relação é essa aqui. Aliás, a gente que conversa até com o cachorro, aí eu defendo, viu? Essa conversa com o cachorro, com o pet é boa porque eles são realmente membros da nossa família. Mas isso é assunto para outro episódio, né? Relação de humanos e pets. O problema é quando a relação humana está sendo substituída pela relação artificial. Esse sim é o tema do nosso episódio. Então, eu queria que a senhora falasse também do perigo das pessoas não perceberem que estão se isolando. Isso. Porque, assim, existe uma diferença, né? Do estar sozinho, que às vezes é uma escolha, né? Eu tenho meu grupo de amigos, eu saio, eu trabalho, enfim. Mas no momento de voltar para casa, eu escolhi estar morando sozinho. Né? A solidão já é um sentimento mais preocupante, né? Porque a gente tem que entender que caminho é esse de solidão. Porque às vezes você está com várias pessoas, mas a sensação que você tem é de que você está solitário, de que as pessoas não te entendem, de que as pessoas não te compreendem, não sabem aquilo que você está vivendo. E aí isso é um prejuízo. A partir do momento que eu me isolo de uma forma que eu não consigo mais socializar, o meu ambiente de trabalho, também a relação social interpessoal fica mais complicado, isso pode ser um sinal de que algo não está bem, né? Pode ser um transtorno depressivo? Pode, porque isso pode ser um sintoma. Mas o que é que está levando a esse isolamento, né? O que é que está fazendo com que ele entre nessa angústia e prefira se isolar? Porque, lógico, na relação com o outro, a gente vai ter muitas dificuldades de convivência, né? Isso é fato. Mas eu tenho que aprender a lidar com o outro. O ser humano é assim, cada um tem sua individualidade. Nós somos diferentes. Não somos obrigados a agir como o outro quer que a gente aja. A gente precisa aprender a conviver. E a gente amadurece. Né? Amadurece, exatamente. Mas a partir que a gente precisa do outro. A gente não trabalha sozinha. A gente precisa do outro colega de trabalho. Nós tem que aprender a respeitar, tolerar. Tem que aprender a tolerar. Tem que aprender a desenvolver a chamada inteligência emocional. E aí, quando eu me isolo e passo a usar um instrumento, né, de escuta, para eu poder manter uma relação, peraí. E a gente sabe que na Ásia, né, tem estudos, tem situações de pessoas que estão casando com máquinas ou com outras ideias, assim. Então, a gente se preocupa, poxa, o que é que está acontecendo com essa humanidade que está preferindo, né, ter um relacionamento com máquina em vez de aprender a lidar com a inteligência emocional em relação com o outro, né? Então, isso é muito, muito perigoso, isso é muito preocupante. Agora, a gente precisa entender que solidão é essa. E só no processo terapêutico. Porque aí ele vai trazer a história dele, né? As relações iniciais de vida. Porque isso, a minha infância, né? Eu sou o adulto hoje porque a minha infância ela foi construída com relações. E como é que foram essas relações? Que traumas eu estou levando para a minha vida adulta que está repercutindo agora nesse comportamento solitário, de isolamento, né? De eu não conseguir conviver com as pessoas. E aí vem uma fobia social, né? Então, eu preciso sair para trabalhar, mas aí vem uma distorção cognitiva no sentido assim, não. Se eu sair, pode ser que aconteça alguma coisa, as pessoas vão me olhar, as pessoas vão me julgar, se eu falar com o outro não me responder. Então, vem distorções cognitivas que eu preciso, no processo terapêutico, entender que emoção é essa que tá vindo, né? Que engatilha uma crença, que vem um pensamento distorcido, que vem um comportamento que não é adaptativo, não é legal, né? Então, esse isolamento, o que é que esse isolamento está querendo dizer? Então, no processo terapêutico, isso vai ajudar. E se o chat, em alguns momentos, não vai entender. Isso é uma coisa, né, também, professora Lígia, a gente está se encaminhando para o finalmente dessa conversa, mas assim, a questão do sofrer, né? Às vezes a gente está triste com alguma coisa, está ansioso e chora, e acha que aquilo ali é um problema muito sério, que a gente precisa resolver. E realmente, ser humano é um pouquinho dramático, né? Quando a gente se afunda no buraco, meu Deus, parece que aquele problema não tem solução, e a gente está sofrendo muito, até depois daquela crise passar. E você vê que era um momento que você estava sensível, que alguma coisa foi um gatilho emocional, mas que a vida seguiu, né? Valéria, a vida seguiu. Não foi o fim da picada. Porque o sofrimento é inerente
a existência humana. Então, a gente também precisa aprender a sofrer, que a gente também não quer mais sofrer, mas faz parte, né? A gente cresce com sofrimento. A gente não cresce na alegria, que tá tudo bem. Não, é na dor, é no sofrimento. Agora, a gente precisa ter alguém que sustenta essa dor com a gente, né? Então, assim, quando eu choro, o choro, ele é regulador, né? Eu fico assim, para morrer, não chore não. Deixe a pessoa chorar. É importante que ela chore, porque quando ela está chorando, ela está reorganizando todas as emoções e sentimentos dela. Porque depois, como você falou, isso vai passar. E eu entendi que naquele momento eu estava assim por causa disso, disso e disso. E que agora eu entendo e vou seguir um caminho mais adaptativo, né? Então, assim, o choro, o sofrimento, ele é importante, porque ele vai fazer a gente crescer. Vai fazer a gente depois olhar para trás e dizer, caramba, naquele momento eu estava desse jeito e agora eu estou assim. Eu precisei passar por isso para crescer, né? E tá agora aonde eu estou. Perfeito. Então, eu queria convidar aqui a Valéria para a gente se despedindo. Vou começar chamando você, Valéria, para falar da importância da escuta na família, porque você soube escutar o seu filho. Vocês hoje vivem um processo de amadurecimento coletivo em casa que está acontecendo, ele não terminou. Aliás, ele vai continuar por muito tempo, né? Já que é uma situação assim complexa, você tem lidado diferente de muitos lares brasileiros. Ela tem um filho que é transgênero e você acolheu muito bem quando ele chegou para te falar isso, mas é coisa rara. Eu quero até te parabenizar pela maneira amorosa, pela maneira cuidadosa com que você recebeu o seu filho, com que você acolheu e tornou o processo mais fácil, porque poderia ser muito difícil. E eu sei que não foi fácil, porque você... tá ótimo. Não, porque tem todo o sofrimento da mãe aí, preocupada com a discriminação social, que ela tá lidando com isso agora, ela tá aprendendo, né, Valéria, com terapia. Exato. Mas eu queria que você pudesse dar até uma palavra de motivação, de aconselhamento para quem nos escuta agora em casa, sobre a importância do acolhimento familiar, da escuta, de ouvir o problema que o seu filho tem, que ele não sabe gerir sozinho, e ele busca primeiro essa rede familiar e depois a terapia. Você pode falar, por favor, da importância que isso tem? Muito, muito importante, Bia, porque é o seguinte, existem muitos adolescentes que tentam conversar com os pais e não conseguem esse espaço, né? E quando conseguem, alguns pais ainda dizem assim, não se preocupe, isso vai passar. Minha gente, não é assim. Então, a terapia... Ela fala do caso de uma criança que está com um amiguinho, exatamente. Uma identidade confusa sexualmente falando. Ela está falando sobre isso. Exato. E o que acontece? Essa criança, esse adolescente que está ali querendo conversar com a mãe ou com o pai, de dizer que não é do sexo que ele tem hoje, né? Que ele nasceu e quer conversar e quer expor, quer ajuda, tá precisando de ajuda, tá pedindo ajuda, mas os pais não estão ouvindo, não estão enxergando. Ou se estão enxergando, fingem que aquilo ali não tá acontecendo com eles, né? Porque é aquela história. Um deles, inclusive, disse assim, tia, você pode conversar com a sua mãe? Disse, olha, eu posso ajudar a conversar com a sua mãe, mas pedir para que ela procure uma ajuda profissional mesmo, né? Tanto para ela como para ele. Porque vocês precisam se entender, vocês precisam se conversar para que vocês sigam da forma correta. Então, esse adolescente, né, um desses adolescentes, ele está exatamente assim. Vive de um jeito dentro de casa e de outro jeito na rua. Então, a terapia vai ser muito importante. E eu convido a você, mãe, você, pai, né, que tem seu filho adolescente e que você já ouviu alguma vez o seu filho dizer, mãe, eu preciso falar com você sobre tal assunto que é essa questão do ser trans. Por favor, escutem, né? Porque a gente está perdendo já muitos adolescentes aí pelo mundo, né? Essa história de suicídio não é só porque está em depressão ou só porque isso, só porque aquilo. Pode ser por um simples ato de um pai ou uma mãe não escutar o seu filho. Então, a gente pode estar evitando várias coisas aí. Então, o convite está feito, certo? Para que você procure uma ajuda, procure conversar, escute o seu filho. Vai ser ótimo. Gente, essa conversa tão importante, que conversa boa, né? Que a gente está fazendo aqui no Saúde em Foco, nessa segunda temporada, é um oferecimento da Smile e também do SESMAC, Centro Universitário, que está formando gerações há mais de 50 anos. E investir em educação é super importante, gente. Mesmo para quem já é graduado, tem sempre como se aprofundar e evoluir. E o SESMAC está pronto para acolher o seu esforço, acolher a sua motivação de querer ser alguém melhor, acolher
quem você quer se tornar, fazer valer a pena todo o esforço que você fez até aqui. Você que já é formado, né, já tem uma pós, mas quer ser mestre em algum assunto, você já se esforçou muito, não é verdade? Já abdicou de muitas sextas-feiras sem ir para aquele show, porque tinha uma prova no dia seguinte, pagou pré-vestibular, mas você quer continuar estudando. E o seu esforço, ele merece uma faculdade que valorize isso. Aqui em Maceió, esse centro é o SESMAC. Professora, eu quero te agradecer pela participação. Muito obrigada. Foi muito importante ter um especialista falando e ponderando os riscos do uso do ChatGPT. Como um terapeuta, a gente já sabe que isso não é viável, isso não é saudável, isso não é inteligente e isso é um afeto falso, né? Um afeto ali artificial. Sim. Então, tá feito o convite para as pessoas também procurarem a terapia convencional, né? Isso. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de procurar a terapia convencional pela exposição, né? Uma pessoa estranha vai se sentir ali vulnerável, vai trazer muitas vezes um segredo, né? Algo tão particular que muitos não sabem, mas nós somos profissionais. Nós não estamos ali para julgar, muito pelo contrário, a gente está ali para acolher, para receber e para cuidar, né? Então, assim, ao mínimo de angústia, algo que as pessoas tendem a procurar psicoterapia como estão realmente em muita fragilidade. Mas a psicoterapia é para autoconhecimento, né? Então, assim, para desenvolver mais assertividade, né? E se está no sofrimento, procurem. Não deixem piorar, não deixem trazer já prejuízos para o dia a dia, porque a gente está aqui para acolher, para ajudar, né? Da melhor forma possível, com muito afeto. Professora Lígia Cavalcante, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Foco. Valéria Dantas, parabéns por ser essa mãe que você é e pela iniciativa, né, de procurar uma terapia para que toda a família viva melhor. Obrigada também por estar aqui. Eu que agradeço também. Pois bem, chegamos ao final desse primeiro episódio do Saúde em Foco na nossa segunda temporada. Eu me despeço de você aqui no YouTube, já te convidando para acompanhar as nossas plataformas digitais, porque na semana que vem tem um novo episódio com assuntos importantes para a sua vida, para os seus conhecimentos, tá bom? A gente se encontra aqui no YouTube, onde você confere todo esse papo, e lá na TV Pajuçara também, porque às 2h30 da tarde estaremos com o Saúde em Foco em um novo episódio, logo após o Sempre com Você. Então eu te aguardo na TV às 2h30 da tarde e sempre aqui também no YouTube da TV Pajuçara, onde a nossa conversa fica disponível para você acompanhar do início ao fim, na hora que você preferir, tá bom? Estamos na TV e aqui no YouTube da TV Pajuçara à sua disposição. E lembre-se de manter a sua saúde em foco. Saúde em Foco. Oferecimento. Smile, para todo tipo de saúde. Você gostou desse conteúdo? Então, já curte o vídeo aqui, compartilha com seus amigos para que mais pessoas tenham conhecimento sobre saúde e se inscreva no nosso canal para ser avisado toda vez que entrar um episódio novo do Saúde em Foco no ar.